Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Dando continuidade aí à nossa conversa sobre tecidos vegetais, hoje o nosso assunto aqui vai ser xilema, né? Então quando a gente ouve falar de xilema, automaticamente a gente associa quais ideias, né? A gente associa a ideia de transporte de água, né? E é essa a função do xilema. A função do xilema é transportar água, e não só água, mas também sais minerais, né, que vão servir para a nutrição da planta. Né? Então, eles são conduzidos também junto com a água que é absorvida e transportada via xilema. E aqui né, para a gente acostumar aí o nosso olhar sobre esse tecido que é o xilema, né? E aí quando a gente olha para o xilema, né, a gente também vai ver um tecido, o outro tecido próximo a esse xilema, que é o floema. Então são tecidos que estão sempre muito próximos um do outro, né? O xilema e o floema. No caso aqui dessa imagem, né, a gente vê aí corado em vermelho essas células mais espessadas, né? A gente percebe que o xilema são formados por células que têm uma parede mais espessa e em volta, né, então tudo isso aqui em vermelho é o xilema e entre o xilema a gente percebe então a existência aqui de um outro tecido que é o floema. Aqui, ó, aqui também e aqui também a gente observa o floema. Aqui uma outra, né, outras duas imagens para a gente, né, olhar para esses dois tecidos, tanto o xilema quanto o floema. Lembrando que o alvo aqui da nossa conversa hoje é o xilema, mas a gente, né, já pode traçar algumas diferenças entre esses dois tecidos. Então, novamente aqui, ó, em vermelho, né, é o xilema. Percebam que tem, né, a parede das células que formam o xilema são paredes bem espessas, então aqui a gente consegue observar essa célula bem espessada. E se a gente olha aqui, né, para o floema que está aqui, ó, que está aqui, que está aqui e que está aqui, né, a gente percebe que são células com uma parede um pouco mais fina, tá certo? A gente percebe também que aqui no floema as células têm uma parede, o formato da célula ela é um formato mais irregular, enquanto que no xilema o formato dessa célula é um formato mais regular. Um outro detalhe que eu chamo a atenção aqui nessa imagem é que a gente está observando essa coloração, que não é natural. Né? Na verdade, essa planta, então, ela, né, foi realizado um corte e com o tratamento desse corte para se olhar ao microscópio, um deles foi, né, o uso de corantes. Nesse caso aqui, dois corantes foram utilizados, a safranina e o azul de astra. Cada um, eles foram usados juntos. Cada um desses corantes tem afinidades químicas diferentes. Então, por exemplo, a safranina, quando tem presença de lignina, ela se cora em vermelho, tá certo? No caso do azul de acha, quando tem celulose, ela se cora em azul. Né? Então, o que esses corantes nos dizem aí? Opa, o que está corado, a parede que se corou em vermelho é porque tem lignina. Se não está corado em vermelho é porque não tem lignina. Né? Então, a gente percebe aqui que, né, o xilema ele é formado de células com parede lignificada, né? Então são paredes secundárias. Então o xilema é formado por células com parede secundária e lignificada, enquanto que o floema não, tá? Ele é formado por paredes, a maioria, né, das células do floema são formadas por paredes primárias, né, sem lignina. Ok? Então é isso aí que o corante ele é a informação que ele nos transmite aí, né? Então, de acordo com a composição química da parede, né, vai ter uma reação e vai nos indicar então qual é essa composição química através da coloração, tá certo?
Então a gente percebe que além da espessura aí no caso do xilema e do floema, né, há também uma diferença na sua composição química, tá? Então o xilema ele precisa ter células com uma parede bem espessa, como a gente vai ver mais adiante. Aqui nessa outra imagem a gente percebe aqui, ó, isso é o xilema, aqui é o floema. Então perceba, ó, xilema, xilema, xilema. Tá bom? Bom, isso aqui é um experimento muito clássico aí, né? Dentro da educação básica. Não sei se algum de vocês já fizeram ou já propuseram esse tipo de prática, mas é muito simples, né? Então você coloca flores de coloração branca dentro, em contato com uma solução com um corante, tá? Então a flor é branca e aí você bota essa flor em contato com essa solução de água com corante. Depois de um tempo, o que você percebe? Que essa flor ficou colorida, ou seja, ela adquiriu a mesma coloração do corante que você usou lá na solução, né? Então, qual é a análise simples aí que a gente tem? Qual é a conclusão simples? Óbvio, né? O corante veio lá debaixo da solução, percorreu toda a planta e chegou até a flor, né? Então, né, qual foi o transporte, né? Na solução, a água que foi entrando pela planta e saiu, chegou na parte aérea, essa água evaporou, né? Então foi perdida para o ar na forma de vapor e o corante ficou retido nos tecidos da flor, né? Então aqui ilustram, né, bastante bem essa ideia de que há um fluxo da água que é absorvida pela planta, que percorre a planta e é perdida na parte aérea da planta. Tá certo? Então não sei se vocês já fizeram, né? É um experimento bem simples. Ah, não tem flor, tal. Você pode fazer esse experimento com alface, por exemplo, né? No caso aqui, então, usou um corante. Esse corante alimentício que a gente encontra em qualquer padaria aí para alimento, para fazer bolo, etc., sobremesa. Então, botou em contato uma folha de alface com essa solução e a gente observa, né, como está aqui, ó, a seta. Depois de algum tempo a gente começa a observar que esse corante, né, ele começa a subir essa folha. Como o alface é uma folha, né, um pouco mais translúcida, você consegue observar essa subida da água com o corante e esse corante ficando retido pelo tecido. E obviamente, né, onde você observa a retenção desse corante é exatamente onde está o xilema, que é, né, o tecido que está sendo conduzido essa água com corante. E depois de um tempo, você vai observar as extremidades da folha. Essas extremidades da folha também estão vermelhas, seguindo o mesmo princípio da flor. Ou seja, a água foi perdida e o corante ficou, né, perdido na forma de vapor pelo vegetal, e o corante ficou retido aí no tecido. Então é um experimento muito simples para a gente visualizar esse fluxo de água na planta, né? Um outro exemplo de experimento muito simples, e esse mais conhecido, é envolver aí, né, uma folha com um saco plástico e depois de um tempo você vai ver que esse saco plástico vai ficar cheio de gotículas d'água, que na verdade, né, são o resultado da água perdida pela planta na forma de vapor que vai se condensando aí dentro do saquinho. Então são experimentos simples para a gente perceber esse fluxo de água da planta que vai desde a absorção da água no solo, né, no substrato em que a planta está, essa água percorre a planta e sai na forma de vapor de água. Tá? Esse é o fluxo da água na planta, né? Aqui a gente tem ilustrando essa situação. Então aqui, ó, o substrato, aqui no caso, né, as raízes no solo, absorvendo a água. Então essa absorção de água pelas raízes, ela ocorre de maneira osmótica, é um fenômeno osmótico. Então, como é que a água pode entrar nas raízes, né?
de que maneira, né, em termos de pensamento osmótico, a água pode entrar nas raízes, né? As raízes têm que estabelecer então o quê? Né? Um aumento de concentração de solutos, tá? Para que a água, então haja uma diferença de concentração de solutos dentro da raiz e fora da raiz. Em que sentido? As raízes tendo uma maior concentração de soluto. Nessa situação, o que vai acontecer com o deslocamento da água? A água vai sair do solo e entrar na raiz sobre pressão osmótica. Né? Novamente aí a gente falando sobre pressão osmótica. A gente já no curso já falou, né, quando falou de crescimento celular, sobre pressão osmótica. Ok? Então, como é que essa água entra na raiz? Por uma, né, pressão osmótica. Então, tem que ser estabelecida uma diferença de concentração de solutos dentro da raiz e fora, né, da raiz, ou seja, no solo. Né? Quando é que a água entra? Quando é que a água entra na raiz? Quando a raiz tem uma concentração de solutos maior em relação ao solo. Então, a água entra sob pressão, percorre todo o vegetal e na parte aérea a água é perdida, e aqui a gente está ilustrando o que? A epiderme, a gente já discutiu sobre a epiderme, aqui o estômago, e a água então é perdida para a atmosfera, né, para o ar na forma de vapor de água. Ok? Então essa perda de água da planta para a atmosfera vai depender das condições climáticas. Tá? Então a gente pode ter uma situação em que a planta perde mais água ou a planta perde menos água. E que situações é essa? Quando a gente fala de umidade relativa do ar. Então, normalmente, né, nas notícias meteorológicas ou climáticas, né, fala-se sobre a umidade do ar está a 70%, está a 50%, está a 90%. Né? Então, isso vai dizer o quê? Quanto de vapor de água tem na atmosfera, tem ali no ar, ok? Então, você pega, por exemplo, as regiões, perdão, o período de inverno, né, tende a ter o quê? Uma menor quantidade de umidade relativa do ar, né? E aí, quando se tem menos quantidade de água no ar, isso traz consequências para a mucosa, por exemplo. Tem gente que sangra, né, pela mucosa, porque resseca muito as mucosas e isso pode causar então sangramentos de nariz e tal, de mucosas. Tá? Então, essa quantidade de água, de vapor de água no ar, ela vai ser determinante se a planta vai perder mais ou menos água. E por que eu estou comentando isso? Né? Porque essa perda de água na forma de vapor pela planta para o ar vai depender o quê? Né? Dessa quantidade de vapor de água que está no ar. E por que isso é importante? Porque essa perda de vapor de água da planta para a atmosfera é um fenômeno simples de difusão. E o que é, né? O que diz lá o fenômeno de difusão? Essa difusão ocorre sempre onde uma substância está em maior concentração para onde ela está em menor concentração. Tá? Então, a concentração de vapor de água aqui, ó, na câmara subestomática e nesses espaços entre as células da folha é 100%, né? Então, a água que é perdida na forma de vapor da célula e que fica aqui, acaba gerando aqui uma concentração de vapor de água muito grande, saturada, 100%. Então, se aqui no ar tem uma umidade de 90%, ora, é bem simples. Se eu estou falando de difusão, a quantidade de vapor de água dentro da folha, dentro da câmara subestomática, está a 100% e aqui fora está a 90%, a água vai sair da folha e ir para o ar. Se aqui no ar estiver a 100%, opa, essa difusão não vai acontecer. Se aqui no ar está uma quantidade de vapor de água a 50%, a intensidade de perda de água vai ser muito maior se for numa umidade, por exemplo, de 80% do ar. Ok? Então,
quanto maior essa diferença entre a quantidade de vapor de água aqui na folha e fora dela, maior vai ser a intensidade de perda de água pela planta. Ok? Tá? Porque essa perda de água vai ser por difusão. E aí o que acaba acontecendo? O ar, ele, né, dependendo do seu conteúdo de água, né, na forma de vapor, vai puxar com maior ou menor intensidade essa água da planta, promovendo uma força então que a gente chama de tensão. Então, o ar puxa essa coluna de água da planta, tá certo? Então, promovendo essa tensão da coluna de água dentro da planta. Bom, aqui um fenômeno que a gente costuma visualizar quando as condições climáticas são quais, né? Não sei se vocês já viram isso. Às vezes você acorda de manhã, quem, né, tem jardim em casa ou passa por algum lugar que tenha jardim, você vê que algumas plantas estão com gotinhas de água na margem da folha. E a primeira resposta é isso, foi orvalho, né? Isso é água de orvalho, a água que a planta acabou, né, caindo na planta e ficando ali. Não, essa água na verdade é uma água que a planta está colocando para fora, tá? Ela está eliminando na forma líquida. O nome desse fenômeno é chamado de gutação ou sudação. Quando é que ele ocorre? Ele ocorre quando, né, há uma saturação de vapor de água na atmosfera, quando a concentração de vapor de água na atmosfera está saturada, né? Então a planta não e aí é um detalhe, né? A planta continua absorvendo água, então essa água está entrando sob pressão na raiz, né? Só que não está sendo perdida na forma de vapor. Então, como é que a planta ela resolve esse problema dessa pressão interna de água? Ela elimina parte dessa água na forma líquida por esse fenômeno que a gente chama então de sudação. Tá bom? Aqui, né, um experimento simples para você ver essa sudação. Então a gente tem aqui uma plântula de milho, e a gente colocou essa plântula de milho dentro de um copo, então a gente está simulando aí um efeito estufa, ou seja, dentro desse copo aí, a gente vai então aumentar a concentração de vapor de água, chegando a um ponto de saturação, né? Então, depois de algum tempo, o que a gente começa a perceber? Que na extremidade da folha a gente vê, né, a eliminação de água na forma líquida, ou seja, a gente está vendo aqui a gutação, né? Então, a planta continua absorvendo água, porque a água entra pelas raízes pela pressão osmótica, lembra? Ok? Então, a água vai continuar entrando, né? Desde que a raiz mantenha uma concentração de solutos maior do que o solo, a água vai continuar entrando. E essa água vai pressionar, vai entrar sob pressão e vai ficar pressionando internamente o vegetal. Se ela não é perdida na forma de vapor para o ar, ok? Nesse caso aqui, a planta resolve esse problema de pressão interna, eliminando a água na forma líquida. Tá bom? E essa água é eliminada por uma estrutura, né, geralmente nas extremidades das folhas, chamada então de hidatódio. Então aqui é um corte transversal de, né, uma extremidade de uma folha, mostrando essa estrutura que é o hidatódio. Então o que a gente percebe aqui, ó? Isso aqui em vermelho, né, são os elementos traqueais, ou seja, é o xilema, que chega na extremidade dessa folha. Aí aqui tem um tecido bem frouxo, com uma parede, né, bem delgada, de parênquima. E aí aqui a gente observa um poro, tá? Muitas das vezes é um estômago inativo, né? E aí você tem um poro. Então essa água sai do xilema, passa por esse tecido e sai nesse poro aqui na forma líquida. Ok? Então essa estrutura é o hidatódio, é por onde essa água ela é eliminada. E aí, então, para sumarizar isso que a gente discutiu,
Aqui, então, temos duas situações, uma em que ocorre a transpiração, outra que ocorre a agutação. Então, temos duas plantinhas aqui, bem, né, iguais. Então, olha aqui, ó, tem disponibilidade de água no solo, a água entra nas raízes por osmose, tá? Aí a água sobe, né, pela planta através do xilema e ela é puxada pelo ar, né? Então a água ela é perdida pela planta na forma de vapor, porque o ar vai estar puxando essa água desde que esse ar esteja com uma condição de vapor de água menor do que a saturação, ou seja, 100%. Então aí a gente vai, né, aí vai estar acontecendo, né? Então aqui, ó, o ar quente e seco vai ocorrer a transpiração. Numa outra condição, a água é absorvida pela planta, então há a pressão de raiz, só que como o ar está frio e úmido, a água não é perdida por transpiração, tá? Então como é que a planta alivia essa pressão de água? Eliminando essa água na forma líquida, em gotículas de água, pelos hidatóides, tá bom? Bom, e a gente não está falando aí de xilema, então o xilema é um tecido. Mas as principais células que conduzem água no xilema, os elementos traqueais, são de dois tipos. Ou eles são os elementos de vaso, ou eles são chamados de traqueídeos, tá? Então essas quatro células primeiras aqui são os elementos de vaso e essas outras duas células são traqueídeos. Qual é a principal diferença entre elementos de vaso e traqueídeos? Né? A principal diferença entre eles é que os elementos de vaso têm as placas de perfuração nas extremidades da célula. Ok? Então o que a gente está observando aqui, gente, isso é uma célula, isso é outra célula, essa é outra célula, tá? Então cada uma disso aqui é uma célula, tá bom? Então, quando a gente, né, falou anteriormente ali, né, vocês percebem o seguinte, que em vários momentos eu falei sobre pressão e tensão. Então, o xilema é um tecido que está o tempo inteiro sob pressão, né? Então, para aguentar essa pressão, qual é o principal investimento que essas células que conduzem água no xilema eles fazem? Aumentar a espessura, a resistência da parede. Então, tanto o xilema quanto o floema, ou tanto o elemento de vaso quanto os traqueídeos, eles têm uma parede secundária lignificada, como a gente já ressaltou. Outra coisa importante é o seguinte: ambas as células, elementos de vaso e traqueídeos, elas são células mortas. Então, durante o seu desenvolvimento, a última etapa do desenvolvimento desses elementos traqueais é a morte celular, é uma apoptose. Okay? Então ocorre uma morte celular programada dessas células e chega à maturidade, o que sobra dessas células é só o que? A parede celular. Ok? Não tem qualquer conteúdo dentro dessas células. O que é de certa forma razoável, porque esse conteúdo dentro das células dificultaria o fluxo de água dentro dessas células. A gente tem que entender então que esses elementos traqueais, tanto os elementos de vaso quanto os traqueídeos, eles são tubos de água dentro da célula. Então qualquer estrutura dentro dessas células dificultaria o fluxo de água. Tá? Então isso é uma outra característica importante quando a gente está falando dos elementos traqueais, que são de dois tipos, elementos de vaso e traqueídeos. Todos esses pontinhos que estão ilustrados aqui, que vocês observam nas células, são as chamadas pontuações. Tá bom? Então são diversas pontuações. O que difere o elemento do vaso de um traqueídeo? A existência de placas, né, de perfuração nas extremidades das células. Os elementos de vaso têm placa de perfuração, traqueídeo não tem placa de perfuração. Então aqui uma ilustração, né, e aí real, de um elemento de vaso. Percebam, né? Isso é uma célula, tá? Então aqui, ó, a gente vê a placa de perfuração. O que é essa placa de perfuração, gente? Aqui não tem nada, não tem parede celular, não tem nada. É um furo, é um buraco,
tá? Então a placa de perfuração é um buraco, tá? Então aqui um outro elemento de vaso, ó, novamente, ó, a placa de perfuração aqui, ó, é um buraco nas extremidades da célula, tá? Então várias dessas células vão se unindo para formar um grande tubo dentro, né, de conexão dentro da planta. Essas bolotinhas esbranquiçadas que a gente observa aqui são pontuações, tá bom? Aqui, mais umas ilustrações sobre essas placas de perfuração. Aqui, né, ó, diferentes ornamentações. Então perceba o seguinte, onde está preto aqui é buraco, onde está branco é parede celular. Ou seja, são, né, você pode ter placas de perfuração assim, ó, que é um grande buracão, como a gente viu ali na outra imagem, ou elas podem ter essas ornamentações. Tá? Então nessas ornamentações aqui, onde está preto é porque não tem parede, não tem nada, é um buraco. E onde está branco é onde tem a parede. Tá ok? Aqui, ó, é interessante que, ó, aqui em cima é uma célula e aqui embaixo é outra célula, percebem? Ó, a placa de perfuração dessa célula aqui e a placa de perfuração da célula de cima. Percebam que elas se conectam exatamente para o fluxo da água ser de uma célula para outra. Aqui uma visão, né, de um corte longitudinal de uma planta, né, onde a gente consegue observar células de xilema. Aqui, ó, tá vendo? Aqui, aqui, ó, isso aqui é uma célula de xilema. Aqui, ó, de novo, e a gente vê essas estruturas que parecem molinhas, né? Tá certo? Aqui também, ó, a gente observa, e aqui são estruturas que parecem anéis, tá? Isso aqui é uma célula, tá bom? Você está vendo uma célula. Aqui a gente está vendo uma célula, são células bem longas, né? A gente está vendo que essas estruturas que estão coradas em vermelho são espessamentos da parede. A gente olhando essa imagem aqui, para entender um pouco melhor isso, a gente tem dois planos de corte aqui. Então a gente tem o corte transversal em cima e o corte longitudinal aqui embaixo. Tá? Então a gente está vendo a célula ao longo dela. E o que a gente percebe aqui? A gente percebe, né, esses pontos avermelhados e pontos translúcidos. O que é isso? Os pontos avermelhados é onde tem lignina e onde tem parede secundária. Então quando a gente olha essa célula aqui, ok? Só nas regiões que tem o anelzinho é onde tem parede secundária. Onde não tem esse anelzinho vermelho, só tem parede primária. Ok? Então nessa célula, onde tem o anel é onde tem parede secundária. Então o mesmo raciocínio a gente vai usar aqui, ó. Esse outro tipo de célula só tem parede secundária onde está vermelho. Aqui nesse outro tipo de célula, a mesma coisa. Onde está em vermelho tem parede secundária. Onde está em branco é só parede primária. E aqui, no último, né, extremo, onde só, né, tem parede primária, aqui onde está branquinho, o resto tudo é formado de parede secundária. Perceba que nesse caso aqui a gente vê, ó, aqui é uma célula e aqui é outra célula para baixo. Tá? Então aqui no caso a gente está vendo só pontuações. Ora, então a gente percebe o seguinte, que desse tipo aqui, que é o tipo anelar, até o tipo pontuado, o que a gente percebe? Um aumento, né, de partes da célula que tem parede secundária. Se a gente tem a ideia de que parede secundária tem lignina e lignina aumenta, né, a rigidez da célula, da parede celular e da célula, a gente então conclui que esse tipo de celular é mais flexível, né, o anelar, e o extremo oposto, o tipo pontuado, é o tipo celular que é mais rígido. Tá? Então, o que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando, né, o que são esses tipos de espessamento? São os espessamentos que ocorrem nos elementos de vaso.
tá? Então aqui a gente está vendo vários tipos de elementos de vaso com diferentes espessamentos da parede celular. Então, um espessamento que é mais flexível, né? Então, porque a parede secundária só está nos anéis, e um espessamento mais rígido, que é esse espessamento pontuado. Tá certo? Aqui, ó, a gente tem uma imagem desse, né, espessamento anelar, em que a gente tem, ó, né, aqui os anéis mais pertinhos e aqui os anéis estão mais distantes, tá? O que promoveu, né, esse maior distanciamento dos anéis aqui, né? Ou aqui no caso de um espessamento helicoidal, né? Então está vendo aqui, ó, onde está esse espessamento, onde tem a parede secundária. Aqui a gente percebe que esse espessamento ele deu uma estirada, né? Ele esticou. É exatamente o que aconteceu aqui nessas duas células, ok? Então, aqui no espessamento anelar, né? Quando essa célula ela sofre, né, uma expansão, a tendência então é que esses anéis, onde tem o espessamento de parede secundária, eles se distanciem um do outro, tá? Então, esse tipo anelar e o tipo helicoidal, quando a célula sofre uma expansão, essas regiões que são espessadas com, né, parede secundária, elas se distanciam. Por quê? Porque quando se tem parede secundária, não é possível fazer uma expansão celular. Só é possível fazer expansão celular quando se tem parede primária. Então, nessas células aqui, a expansão, né, só ocorre nas regiões que tem parede primária. Ok? E aí, quando ela ocorre, a gente tem esse tipo de visão. Então, quando ocorre acréscimo de parede primária nessa região aqui, a tendência é que os anéis se distanciem. Ok? Isso não é possível com esse tipo de espessamento. Ok? Então, quando tem um tipo escalariforme ou pontuado, esse espessamento, essa célula é tão rígida que não é possível mais essa expansão celular. Tá bom? E aí, então, a gente está falando de dois tipos de elementos de vaso, tá? Então, a gente está falando de dois tipos aqui de elementos de vaso. Um que a gente chama, que tem esse espessamento anelar ou helicoidal, que a gente chama de protoxilema, e esses elementos de vaso que tem um espessamento mais rígido, o escalariforme ou pontuado, que a gente vai chamar então de metaxilema. Tanto o protoxilema quanto o metaxilema são xilemas primários. Quando a gente observa esses tipos de proto e metaxilema em corte transversal, o diâmetro do protoxilema é um diâmetro menor em relação ao metaxilema, tá? Metaxilema tem um diâmetro maior, protoxilema um diâmetro menor. Então, protoxilema sofre expansão celular, metaxilema não. Isso é muito importante quando a planta está em crescimento, porque esse protoxilema, como o nome diz, é o primeiro xilema, quando ele está nessas regiões da planta que ainda está... Aqui é uma exemplificação da ponta de um caule, e dessa ponta que está em crescimento. Ok? Dessa extremidade do caule que está em crescimento. Então, essas células do protoxilema, que estão nessas regiões apicais que estão em crescimento, elas sofrem uma expansão celular, assim, e elas são capazes de fazer isso por conta desse espessamento mais flexível. E depois que essa região da ponta de crescimento do caule, por exemplo, sofre esse esticamento, forma-se então o segundo tipo de xilema, que é o metaxilema, que aí vai formar aquelas células com espessamento mais rígido. Então,
Mas esse tipo de xilema, ou seja, o metaxilema, só é formado depois que essa ponta do caule acabou de esticar, tá? Quem acompanha esse esticamento, né, da ponta do caule é o protoxilema, tá ok? Bom, aqui, né, em corte transversal, agora então a gente já olha para esse xilema e meio, né, já começa a entender, olha, o protoxilema tem, né, uma, um diâmetro menor e o metaxilema tem um diâmetro maior, tá certo? Isso num corte transversal. Se a gente for olhar longitudinalmente, eles se diferenciam, né, por esses padrões de espessamento que a gente já discutiu. Aqui uma outra imagem, né, novamente, tá? Olha aqui, ó, a gente vê, ó, elementos de vaso com um diâmetro maior, elementos de vaso com um diâmetro menor. Metaxilema com diâmetro maior, protoxilema com diâmetro menor. Tá certo, gente? Então a gente vai ficar por aqui, né? Essa ideia de metaxilema e protoxilema vai ser interessante quando a gente falar de caule e raiz mais adiante. E a gente vai ficando por aqui, tá bom? Não se esqueçam de, né, ver os materiais complementares e até a próxima aula, gente. Fiquem bem aí, tá bom?